Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre Ubiquitous Language, que é o último tema da parte estratégica, da visão estratégica do Domain Driven Design. Antes de começar a falar sobre Ubiquitous Language, deixa eu explicar o motivo dessa imagem aqui que foi colocada aqui na direita. Essa aqui é a Rosetta Stone, é uma pedra que foi encontrada no Egito e que ajudou muitos arqueólogos a decifrarem as línguas utilizadas no Egito Antigo, porque aqui a gente tem um texto escrito em 3 diferentes línguas e usando essa pedra aqui eles conseguiram então decifrar e decodificar essas linguagens e traduzir muita coisa que foi encontrada ali no Egito. Bem, só para contextualizar, e vocês já vão entender por que eu estou falando sobre isso. Ubiquitous Language significa linguagem única ou linguagem comum. Ela deve ser adotada no Domain Driven Design e não só pelos desenvolvedores ou pelo pessoal que vai participar do processo de modelagem e desenvolvimento da aplicação, mas inclusive com os usuários finais. O que significa que os termos que a gente adotar quando a gente estiver construindo essa linguagem do nosso modelo, elas têm que fazer sentido para todo mundo, não só para os desenvolvedores. Tá? O que a gente quer é evitar ter dicionários. Antigamente, vamos dizer assim, na geração anterior a essa que a gente está vivendo de desenvolvedores, a gente tinha muita preocupação com o tamanho das coisas, porque a gente tinha a memória era muito cara e a quantidade de memória disponível para fazer as coisas era muito pequena. Então nós fomos acostumados a criar abreviações para os termos. Né? Então, para a gente criar, para você ter uma ideia, se você não é dessa época, teve uma época em que para você criar o nome de um arquivo, você estava limitado a ter 8 caracteres para o nome do arquivo e 3 caracteres para a extensão do arquivo. Então imagina você criar um nome de uma tabela num banco de dados com uma limitação como essa. Você acabava tendo que usar muita abreviação, muita codificação para isso funcionar. O Domain Driven Design vem para quebrar com essa prática. Hoje a gente já não tem mais essas restrições de tamanho de nomes, e a gente deve utilizar uma nomenclatura que seja de fácil compreensão e que seja entendida e acordada por todos os envolvidos. É isso que é a Ubiquitous Language, e esse, no meu ponto de vista, é um dos principais elementos do Domain Driven Design e um dos que você deve seguir à risca. Tá? Então, no fim das contas, o que a gente não deve ter é dicionário para traduzir termos que para o usuário tem um significado e para nós tem um outro significado. A gente tem que cultivar e construir um vocabulário que seja único para todos. No fim das contas, a gente não quer ter uma Rosetta Stone, uma pedra como essa, para traduzir aquilo que a gente desenha no modelo para o usuário final, já que ele poderia estar tendo outros entendimentos, usar outros termos para as mesmas coisas que a gente usa. Então a gente tem que criar uma linguagem única para todos os envolvidos. Quer fazer um exemplo de como da importância da Ubiquitous Language? Pega um texto como esse aqui e vai lá no tradutor do Google e pede para traduzir, nesse caso aqui, de português para búlgaro, e depois traduz o mesmo texto de búlgaro para português. Você vai ver que o significado do enunciado que a gente tem aqui é totalmente diferente. Nesse exemplo colocado aqui, é um requisito de uma aplicação que vai fazer a gestão de férias de usuários, de funcionários de uma empresa, e aí você pega aqui uma regra de negócio que foi pré-determinada pelo Product Owner, né, pelo Domain Expert, e quando a gente faz esse exercício, a gente perde totalmente o significado da frase e a regra de negócio fica totalmente deturpada. Então, o
que isso quer dizer? Que quando a gente tem que ter traduções, quando a gente precisa traduzir uma linguagem para outra, né, não falando em línguas especificamente, como é o caso aqui, mas se eu tenho que traduzir a linguagem do desenvolvedor para a linguagem do usuário final, se eles não falam a mesma linguagem, a gente vai ter o que o Domain Driven Design diz como uma linguagem fraturada, que é essa frase do Eric Evans. Um projeto vai enfrentar sérios problemas quando a sua linguagem está fraturada, ou seja, quando as pessoas não falam a mesma língua, quando elas não se entendem, quando elas não têm o mesmo entendimento do vocabulário que é utilizado para falar sobre aquele domínio. O Ubiquitous Language aparece lá no nosso mapa de navegação, na área estratégica, ele tem um papel de destaque, ele aparece logo no começo ali, né, daquela área estratégica, e no meu ponto de vista você tem que usar o Ubiquitous Language em todos os elementos, em todas as áreas que envolve o Domain Driven Design e, obviamente, a modelagem do seu domínio. Então você tem que ter uma linguagem única, para um único bounded context, sempre lembrando que se a minha linguagem tiver algum conflito com outros bounded contexts, eu tenho que resolver isso através dos mapas de contexto. Eu tenho que utilizar nesse contexto em qualquer conversa ou código, ou seja, qualquer documento, qualquer código de fato, banco de dados, e-mails, sistemas que fazem controles de pendências, lista de bugs, listas de funcionalidades, todos esses meios têm que usar a mesma linguagem. Isso é o que a gente chama de vocabulário do seu modelo. E, geralmente isso é construído no momento da modelagem. E quando a gente tiver esse modelo bem consolidado, a gente tem que seguir ele à risca. E sempre que houver modificações nesse vocabulário, isso tem que ser comunicado amplamente e todo mundo que está envolvido tem que estar de acordo com essas modificações. Voltando lá para o nosso exemplo, que é o churras da firma, vamos tentar montar o começo de um vocabulário. A gente tinha definido que a gente que o churras da firma é um bound, é o nosso core domain, que vai atender ali os encontros, né, as confraternizações dos funcionários de uma empresa, mas conversando mais com os domain experts, né, a gente chega à conclusão que não é legal ficar chamando no churras da firma as pessoas de funcionário. Talvez o termo mais adequado para referenciar essas pessoas seja colega. Então a gente muda, troca aqui, não vai mais usar o termo funcionário, vai usar o termo colega para ter aí, para começar a criar aí um vocabulário mais específico para o nosso bounded context. E o nosso colega vai ter um nome e também vai ter um endereço. E como a gente já viu anteriormente, as confraternizações, a gente vai chamar isso de evento, já que pode ser um churrasco, pode ser algum outro tipo de confraternização. E dentro, no contexto de um evento, a gente vai, nesse caso específico dessa empresa, os encontros são sempre realizados, na maioria das vezes, em casas de um dos colegas, que disponibiliza ali a sua residência para fazer o evento. Então a gente vai ter o dono da casa, onde vai ocorrer o evento, a gente vai ter o tipo do evento, que pode ser um churrasco, né? Pode ser um churras, pode ser um evento onde vai se pedir pizza ou alguma outra coisa. A gente pode evoluir e aumentar aqui o universo de possibilidades para os tipos de evento conforme a gente for evoluindo. A gente sabe que esse evento ele vai ter que ocorrer em um determinado dia, numa data, né? E a gente sabe que é importante ter a informação do horário que começa e do horário que acaba, para todo mundo ficar ciente ali, que tem hora para ir embora também, não é? A gente vai ter, dentro de um evento, a gente precisa saber quais são os colegas que confirmaram a presença naquele evento e o que cada colega vai levar, já que esse tipo de confraternização que esse pessoal dessa empresa faz, geralmente é
colaborativo. Cada um leva alguma coisa e o pessoal compartilha todo dentro dali daquele evento. Então, se é um churrasco, cada um leva ali um pouco de carne ou leva um pouco a bebida e tal. E aí esse pessoal se encontra e tudo que vai ser consumido naquele evento é levado pelas pessoas que vão participar dele. Então, com isso a gente já começa a criar um vocabulário do nosso Bounded Context que vai servir para a gente começar a modelar o nosso Bounded Context, nosso subdomínio, nas próximas aulas. Tá? Ainda falando sobre o Ubiquitous Language, antes de terminar aqui esse vídeo, é importante notar que o próprio Domain Driven Design tem a sua Ubiquitous Language, tem a linguagem que a gente usa para tratar os termos do Domain Driven Design. A gente vai ver isso principalmente na parte tática, que tem muito termo, e geralmente a gente prefere usar inglês para esses termos, porque aí a gente mantém uma linguagem única, já que Domain Driven Design é utilizado amplamente internacionalmente. Até agora, o que a gente já viu de termos importantes da linguagem do DDD? O próprio termo domain, que é o problema que vamos resolver com o software que será construído, geralmente se refere ao contexto geral de uma organização, o contexto macro. Aí a gente tem o core domain, que é o subdomínio mais importante da organização, é o diferencial que deve ser bem feito. No nosso caso aqui é o churras da firma. O subdomain, que são aplicações ou funcionalidades separadas que o software precisa suportar e interagir. Lembrando lá do desenho do boi, é cada pedaço do boi que a gente vai estar tratando individualmente. E o Bounded Context é uma responsabilidade específica com limites explícitos que o separam de outras partes do sistema. Então, aquela analogia em que o subdomain é a sala e o Bounded Context é o tapete que cobre a sala. A gente tem o Context Map, ou Context Mapping, que é o processo de identificar os Bounded Contexts e os relacionamentos entre eles. O Shared Kernel, que é parte do modelo que é compartilhada por 2 ou mais contextos, e até times que concordam em não modificar o kernel sem que haja colaboração. E a Ubiquitous Language, que é disso que a gente está falando. Uma linguagem que adota termos do modelo do domínio que programadores, domain experts, usuários e qualquer outra pessoa envolvida deve utilizar para discutir e implementar o sistema. Eu estou citando aqui esses termos, estou meio como uma revisão, já que essa aqui é a última aula da visão estratégica do DDD, mas também para ressaltar um ponto importante. Como a Ubiquitous Language do Domain Driven Design contém uma série de termos, é muito importante a gente tentar não usar os termos do Domain Driven Design, do DDD, no nosso modelo. Então, evitar usar esses termos que a gente vai começar a ver dentro do DDD, dentro do nosso modelo. Então, é importante não ter dentro de um subdomínio um elemento chamado Context Mapping. Né? Senão você passa a ter um conflito entre a sua linguagem do seu domínio e a linguagem do DDD, e isso pode causar alguma confusão. Se for possível, a gente tenta evitar. Se não for possível evitar, aí a gente tem que usar o próprio Context Map, né, o próprio mapa de contexto, para documentar muito bem isso e deixar isso muito bem claro para todo mundo. Muito bem, era isso que eu queria mostrar para vocês, não somente nessa aula, mas nas aulas que falam sobre a visão estratégica. A visão estratégica é a parte mais macro e geralmente é a parte que todo mundo passa mais rápido. Também foi o caso aqui, a gente vai dar muito mais ênfase na parte tática, mas a parte estratégica tem esses elementos que são importantes e que a gente tem que conhecer e tem que saber. Espero que tenham aproveitado até aqui. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer preocupação, entrem em contato, podem deixar mensagens aqui no próprio vídeo ou entrem em contato por e-mail e os outros contatos que eu deixei disponível no início desse curso.
Um grande abraço e até a próxima aula.